caixinha, posiciona seu celular na horizontal, tira o seu microfone aí para você ter a melhor qualidade de áudio e vídeo e vem comigo estudar filosofia. Hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes para o Enem, que é a questão da origem da filosofia. O que é o ser humano? O que te torna tão especial entre todos os seres vivos deste planeta? Por que você pensa como pensa? E mais ainda, é possível conhecer a verdade? A verdade, ela existe? DJ, coloca aí para mim o nosso slide. Quando a gente fala em filosofia, sempre muita gente acredita que é algo de viagem, gente de pessoas que não têm o que fazer. Filosofia é como estereótipo, costumeiramente costuma divulgar, é coisa de gente desocupada. Filosofia é coisa de gente. E a filosofia nos ajuda a compreender a nossa própria existência, a existência humana. DJ, solta aí então. Quando a gente fala de pensamento filosófico, né, uma coisa tem que ficar em mente, e muito importante, o próprio termo filosofia. A palavra filosofia, vem comigo aqui, ó. Filo, do grego, amor, paixão, amizade. Sofia, também do grego, conhecimento, sabedoria. Um filósofo é alguém que ama conhecer. Um filósofo é alguém que tem paixão por conhecimento. Um filósofo é alguém que tem amizade pelo conhecimento. E tem uma imagem muito interessante que você está vendo aí no slide agora mesmo, que é o frontispício da enciclopédia de Denis Diderot e de D'Alembert, de 1772, que é uma imagem, uma ilustração. No centro desta imagem aparece a personagem central, uma mulher emanando luz. Essa luz simboliza o conhecimento. Essa mulher, essa personagem, está encoberta por um véu. Este véu é a nossa ignorância, os nossos preconceitos, a nossa subjetividade. E ao lado esquerdo dessa personagem, que é a verdade, Verus, Verita, aparecem duas outras personagens que você pode ver assinalado em vermelho. A personagem Razão e a personagem Filosofia. Razão e filosofia vão descobrir a verdade. Razão e filosofia querem retirar o véu da verdade e trazer a verdade à luz do conhecimento. Esse é o objetivo da filosofia. Levá-lo a pensar fora da caixa. Levá-lo a perguntar os porquês. Por que eu existo? Por que o mundo existe? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? O mundo é real? Esse é o barato da filosofia. A questão de você se colocar como um ser reflexivo no universo. E a filosofia é um campo de estudo das ciências humanas. É a mãe de todas as ciências. Todas as ciências, elas possuem bases filosóficas. Porém, todavia, no entanto, a filosofia, ela por si só, ela não é uma ciência. DJ, pula aí mais uma vez para nós. E aí eu preciso deixar bem claro o que é a filosofia. E aí, nesse sentido, eu vou colocar um gato preto na pulga atrás da sua orelha. E você pode pensar, o quê? Como assim? Não tem como. É isso mesmo. A filosofia leva você a perguntar, a indagar, a pensar fora da caixinha. E a primeira coisa que você tem que saber é que filosofia é um modo de vida. Frente ao mundo que você vive, todos os fenômenos desse mundo natural, você pode adotar algumas posturas, modo de agir, pensar e sentir, se comportar frente ao mundo. Isso é filosofia, isso é ter uma filosofia de vida. Eu, como professor, tenho a minha filosofia de vida. Café, isso é importante, você sabe disso, né? Sangue no olho, faca nos dentes, café na veia. Sem café, café é o elixir dos deuses. Quando Deus disse que haja luz, foi para fazer café, você sabe disso, essa é a minha filosofia de vida, café. Outra questão importante, que você também tem que saber, é o seguinte, o que não é filosofia? Filosofia não é uma religião. Muito embora, ao longo da história da filosofia, pessoas tendem a confundir filósofos como deuses e suas filosofias como verdadeiras religiões. Assim como vem bem verdade, existem algumas religiões no mundo que deveriam mais ser enquadradas como filosofia de vida do que religiões. Se você for buscar o significado, o lato sensu, né, a etimologia da palavra religião, ela vem do latim religare. Religar o homem a Deus, esse é o objetivo de todas as religiões. Todas as religiões, elas querem aproximar o homem a Deus, religar o homem a Deus.
Nesse sentido, quando a gente pega o exemplo do budismo, o budismo está mais para uma filosofia de vida do que propriamente dito para uma religião. E por quê, professor? Primeiro porque o budismo não tem um Deus. Buda sequer é um Deus. Buda é necessariamente alguém que atingiu um grau de iluminação e despertar. Então, no budismo não existe um Deus. Nesse sentido, ela poderia ser chamada de uma religião deísta, mas não tem um Deus. O budismo não tem dogmas, não tem um texto, uma bíblia do budismo. Não existe isso. Não existem dogmas, verdades absolutas no budismo. Então, é verdade isso, que existe uma parábola budista muito legal, muito interessante, que nos diz o seguinte. 2 monges estavam caminhando em direção a um pequeno vilarejo, um monge mais de idade, mais sábio, mestre, e um jovem aprendiz, que admirava o seu mestre e um dia ansiava chegar ao grau de sabedoria do seu mestre. E, a um belo momento, eles encontram uma mulher da vida, e nesse exato momento ela pergunta aos monges, algum de vocês pode me ajudar a atravessar o riacho? Eu não quero molhar os meus pés. E, imediatamente, o jovem monge disse, não, eu não toco em mulher impura. Antes mesmo dele terminar de falar, o velho monge pegou a mulher no colo, atravessou com a mulher o riacho e a deixou do outro lado. E nesse exato momento, o jovem monge ficou perplexo. E aquilo ficou martelando na cabeça dele, aquilo ficou incomodando a cabeça do jovem monge. E em um determinado momento, ele chamou o mestre. Mestre, você tocou na mulher? O mestre respondeu, sim, eu toquei. Mestre, você a pegou no colo? Sim, a peguei. Mas eu a deixei lá do outro lado. É você que está a carregando aqui. É você. É mais uma, essa parábola é uma prova de que o budismo ele não possui engesso, dogmas, verdades absolutas. O budismo, enquanto uma filosofia de vida, e esse é o barato do budismo, né? O budismo, enquanto uma filosofia de vida, te leva a pensar fora da caixa, a refletir sobre o mundo que você vive, fugindo dos dogmas, das verdades absolutas. Outro aspecto muito importante sobre a filosofia é que a filosofia trata das ideias, trata dos pensamentos, especificamente da origem das ideias e a origem dos pensamentos. Mas filosofia não é um pensamento vazio. Filosofia não é coisa de gente que não tem o que fazer, como diz o estereótipo. Filosofia não é coisa de maconheiro, como também diz o estereótipo. Filosofia é coisa de gente. Gente que tem o que fazer e gente que não tem o que fazer. Filosofia é uma atividade humana. Por si só, por ser um ser humano, você é um filósofo por essência. Se em algum momento da sua vida você já se pegou perguntando questões como por que eu existo, qual é o sentido da vida, por que esse mundo existe, né, da onde eu, né, o porquê de eu ser um ser vivo neste planeta, você estava filosofando. Então, todos nós somos filósofos por natureza. Outro aspecto importante sobre a filosofia é que ela busca a verdade, ou as verdades, no plural, de maneira lógica e reflexiva, e racional. E importante, filosofia não é uma ciência. Como assim, professor? Assim você me decepciona? Como assim filosofia não é uma ciência? Não é uma ciência porque ela não tem. Primeiro, ela não tem uma metodologia específica e também ela não tem um objeto específico. Vamos pegar como exemplo a biologia. Bio, vida. Logia, logos, estudo. Estudo da vida. A vida é o objeto da biologia. Quando a gente pega a geografia, geo, terra, grafia, estudo. O estudo da terra. A terra é o objeto da geografia. E o barato da filosofia é que ela não tem um engesso. Ninguém está amarrando ela. E por que não? Porque ela é livre. Você pode filosofar sobre a pedra, né, que está ali no chão e você tomou ali um tropeço naquela pedra, sua unha virou uma couve-flor, tampa do dedo para um lado, unha para o outro, sangue jorrando, aquele ketchup. Você pode filosofar sobre o ketchup. Você pode filosofar sobre o vento que bate no seu rosto. Você pode filosofar sobre você, sua existência, sobre os seres que estão em sua volta. Você pode filosofar sobre o gato preto na pulga atrás da sua orelha. Ou seja, esse é o barato da filosofia. Ela não está engessada. Ela é livre, ela permite uma liberdade reflexiva. E aí é interessante notar, nós temos Sócrates, o pai da filosofia ocidental, o pai fundador da ética e da moral, Sócrates, que é um divisor de águas da filosofia, Sócrates, que é tido como a encarnação da filosofia, Sócrates, por ser a encarnação da filosofia, ele é o cara que adotou uma postura questionadora frente ao mundo. Isso é ser um filósofo. Uma postura de investigação frente ao mundo.
Isso é ser um filósofo. E uma postura de crítica frente ao mundo. Isso é ser um filósofo. Isso é encarnar a filosofia. Todas as vezes, absolutamente todas as vezes que você, frente ao mundo e todos os fenômenos desse mundo, adota uma postura de questionar, investigar e criticar, você está sendo um filósofo por essência. Você está colocando aquele gato preto na pulga atrás da orelha de alguém. Você está adotando uma postura filosófica. DJ, segue aí. Outro elemento muito importante do campo do pensamento filosófico é que, dentro da filosofia, nós podemos pensar sobre a nossa existência. E o barato? Essa pergunta aí, ela é muito interessante. Quem é o racional dessa história? O doguinho, que atravessa uma movimentada avenida em cima de uma passarela, ou o ser humaninho, que atravessa a movimentada avenida em meio aos carros, colocando em risco a sua própria existência, a sua própria vida. E aí nós podemos ainda perguntar, se somos seres tão racionais, por que a gente não usa a nossa racionalidade, professor, para acabar com as guerras, com a fome, com a miséria, com as dores deste mundo? Por que não usamos toda a nossa racionalidade para o bem? E se somos mesmo seres tão racionais, isso nos torna melhores do que os outros seres vivos deste planeta? Eis o X da questão. Aí você pode estar aí do outro lado se perguntando, poxa, esse professor só faz perguntas, ele não responde nada. Mas essa é a função da filosofia. Uma boa aula de filosofia, você tem que sair da aula com mais dúvidas do que resposta. Porque se você sair com respostas de uma aula de filosofia, sai dessa aula, vai embora para casa e vai ler Kant, vai ler Nietzsche, vai ler Marx, mas não vai mais para a aula desse cara, não. Uma boa aula de filosofia, você tem que sair com mais dúvidas do que resposta. E aí estamos com essa dúvida aí. Quem é o racional dessa história? Ser racionais nos torna melhores do que os outros seres vivos deste planeta? E por que, mesmo sendo racionais, não usamos a nossa racionalidade para o bem, para controlar a miséria, para acabar com a fome, com as guerras? Eis o X da questão. DJ, pula aí mais uma vez. Quando a gente fala nesse ser humaninho, aí você pode se perguntar, o que é o ser humano? Por que você pensa como pensa? O que há em especial em mim e em você que está aí do outro lado, segurando esse celular que eu sei, aí nesse exato momento, tirando a remelinha do nariz? O que há em especial entre nós, necessariamente? Eu gosto de um filósofo espanhol chamado Jaime Balmes. Jaime Balmes tem um livro chamado O Critério, publicado em 1845. Esse livro tem um trecho que é chupetinha no mel, para você entender o que é o ser humano. Olha isso aí, ó. Somente a inteligência examina a si mesmo. A pedra cai sem tomar conhecimento de sua queda. A flor nada sabe de sua encantadora beleza. O animal bruto segue seus instintos, guarda com carinho essa palavra aí, sem perguntar a razão de tê-los. Apenas o ser humano, eu e vocês, abriga um espírito que, depois de abarcar o mundo, anseia por compreender-se e recolhe-se em si mesmo. Olha que barato, apenas o ser humano. Se você perguntar a um cientista, DJ, pula aí, o que é o ser humano, ele vai te dizer, olha, um ser humano é um animal. Entre 7,77 milhões de espécies de animais desse planeta, o ser humano é um animal. Se você perguntar para um bom filósofo, ele vai te responder, olha, o ser humano é sim um animal, mas não é qualquer animal. É um animal racional. E o que nos difere dos outros animais? Qual é o divisor de águas entre eu e um orangotango, um chimpanzé, entre um guepardo, entre um pássaro, entre um molusco? O que nos difere dos outros animais? O que nos difere dos animais é o seguinte, a nossa capacidade de aprender com o mundo em nossa volta e com todos os seus fenômenos. Essa capacidade é ímpar, é singular. Só nós conseguimos fazer isso com tamanha complexidade, aprender com o mundo que está em nossa volta e todos os seus fenômenos. Só nós conseguimos ensinar, passar adiante para os nossos filhos, para a posteridade, aquilo que aprendemos. E para isso, utilizamos a linguagem, um elemento da cultura humana. Só nós conseguimos pensar de maneira reflexiva, fazemos escolhas e projetamos o nosso futuro com base nas experiências do passado e do presente. Nenhum outro ser vivo neste planeta consegue aprender, ensinar, pensar, escolher e projetar o futuro com tamanho grau de complexidade. Esse é o divisor de águas entre eu,
vocês e todos os animais desse planeta. Aprender, ensinar, pensar, escolher e projetar o futuro. É isso que nos diferencia dos outros animais. DJ, pula aí. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quem é necessariamente o homem? O que divide necessariamente o homem dos outros animais? Mas quem é o homem nesse mundo entre dois conceitos importantes: liberdade e determinismo? Quando a gente pensa em liberdade e determinismo, nós temos o homem e os animais. E devemos lembrar que o homem também é um animal. E aí a gente parte do pressuposto seguinte: os animais, eles agem, fazem o que fazem por instinto. Fome, coma. Sede, beba. Perigo, vaza, foge. É isso que é os animais. É instinto. Portanto, os animais, por agirem por instinto, são seres irracionais. Nós, seres humaninhos, nós vivemos entre os dois mundos. O mundo natural, o mundo dos instintos, porque nós somos parte instinto, somos determinados pelas limitações da nossa natureza humana, e também somos razão. Parte específica da nossa capacidade intelectual é excepcionalmente racional. Então, além de parte da natureza, além de ter um pezinho na natureza, nós também temos outro pezinho na razão. Os animais são determinados pelos seus instintos. Repito, fazem o que fazem, agem como agem, porque são animais de instinto. O gato não pode escolher latir. O cachorro não pode escolher miar. Você não. Você pode escolher latir, miar, você tem escolhas. E se você tem escolhas, você, ser humaninho, é autodeterminado. Ou seja, você não é determinado pela natureza, pelos seus instintos. Portanto, o ser humano é livre. E os animais, os outros animais, eles não o são. Eles estão presos aos seus instintos. Um pássaro não pode escolher: hoje eu não vou batendo asas, hoje eu vou caminhando. Um pássaro não pode escolher: vou pegar um ônibus, hoje eu vou pegar um ônibus. Um pássaro não tem essa capacidade. Um pássaro age, faz o que faz por instinto. Fome, coma. Sede, beba. Perigo, fuja. Isso é os animais. E nós, repito, vivemos num divisor entre o mundo natural e o mundo da razão. Esse é o barato de nós, seres humaninhos. É isso que nos torna tão especiais nesse planeta, entre 7,77 milhões de animais existentes, registrados, catalogados neste planeta. DJ, pula aí mais uma vez. E aí existe um mito muito interessante que vai te ajudar a entender essa centelha da razão. Por que eu e vocês, por que nós somos esses seres racionais? Por que não, um leão, por que não um guepardo? Mas por que nós somos escolhidos? Existe um mito contado lá na Grécia Antiga, o mito de Prometeu e Epimeteu. Hesíodo, poeta grego, nos ajuda a entender esse mito. Conta Hesíodo que foi dado a Prometeu e a Epimeteu a tarefa de criar todos os animais, incluindo o ser humaninho. E aí, Prometeu e Epimeteu receberam para tanto a matéria-prima, barro e água. Olha que beleza, né? Só isso, barro e água. E o Prometeu falou: Epimeteu, se vira, eu vou supervisionar. E aí o Epimeteu começou a trabalhar. Vai lá, bota a mão na massa e começa a criar os animais. Criou os animais que voam, criou os animais que, debaixo d'água, criou os animais que têm força, garras, presas, animais com sagacidade, velocidade. E os animais todos, eles absolutamente todos, tinham uma qualidade em especial. E aí, quando finalmente chegou a vez do homem, faltou matéria-prima. E aí, cara, faltando matéria-prima, ficou difícil. O ser humano, entre todos os animais, era o mais frágil de todos. Entre todos os animais, o ser humano era muito frágil. Ele não tinha nenhuma habilidade específica, não tinha garras, não tinha presa, não tinha velocidade, não podia voar, mergulhar. E aí, agora? Prometeu resolveu o problema. Foi até os deuses e roubou o fogo dos deuses. E aí ele entregou o fogo ao homem. E aí esse fogo, no mito de Prometeu, contado por Hesíodo, é a centelha da razão. O fogo simboliza a razão, a nossa capacidade intelectual, lógica. E só o homem, a partir do momento que tem o fogo, consegue se destacar entre todos os animais. O fogo dá ao homem uma superioridade em relação a todos os outros animais. Aí vocês sabem o resto da história, né? Zeus, que é Deus de todos os deuses, por pistola, mandou que Hefesto, Deus da metalurgia, acorrentasse Prometeu lá no alto do Cáucaso, e aí diariamente um abutre vinha lá e comia, dilacerava o fígado de Prometeu, né? Vocês sabem dessa história. E aí, um belo dia, isso deveria durar 30 mil anos, né? Um belo dia, Hércules foi lá e resolveu libertar Prometeu.
O fato é que isso é um mito. Tá? Mito é mito, né? E agora, professor, ainda fica a incógnita, né? O que é essa centelha? O que é esse momento que nos torna tão racionais? DJ, pula aí mais uma vez. É aí que entra uma questão importante. O que é que nos humaniza? O que nos torna seres humanos? Aristóteles, o Estagirita, filósofo grego do século IV a.C., discípulo de Platão, ele nos deixa uma frase muito interessante. O homem é um animal social. Olha que barata essa frase. Definidora do que é o ser humano, de que é ser humanizado. E aí existem 3 histórias que são muito interessantes, que se confundem com mitos, mas são muito interessantes para entender a importância da vida em sociedade. Para essa centelha racional que eu estou dizendo para vocês. A importância da vida em sociedade. A famosa história de 1799 do menino selvagem da floresta de Avion, na França. Em 1799, um menino de aproximadamente 12 anos de idade foi encontrado nu no meio da floresta, todo sujo, com cabelos longos, andando sobre 4 apoios, não falava sequer uma palavra, grunhia, grunhia, tinha um comportamento estranho. E esse menino, tudo indicava que ele viveu longe da sociedade, do convívio em sociedade. Em 1828, numa cidade da Alemanha, na praça de Nuremberg, na Alemanha, apareceu um jovem maltrapilho com um bilhete nas mãos, endereçado ao capitão da cidade, ao governador da cidade, e esse jovem trazia ali naquele bilhete, dizendo que ele passou 15 anos de sua vida trancado em um sótão, sem o convívio com nem outras crianças, sem o convívio em sociedade, ele não sabia falar uma palavra sequer. Ele mal entendia o que era outro ser humano, ele se assustava quando via outro ser humano. E a famosa história de Amala e Kamala, as meninas lobo, que supostamente foram encontradas na Índia pelo reverendo Sikh em 1920, 2 meninas encontradas em uma floresta rodeada por lobos, cerceada por lobos, e essas meninas foram chamadas de as meninas lobo. Por quê? Porque andavam sobre 4 apoios, só comiam carne crua, grunhiam e ladravam para a lua, elas ladravam para a lua como lobos, né? Então, essas meninas foram batizadas de meninas lobos. A Mala viveu 1 ano aproximadamente no orfanato e depois não se adaptou e acabou morrendo. Kamala viveu aproximadamente 9 anos. E o único momento que Kamala chorou foi no dia que a Mala, a irmã, morreu. A gente fala que é irmã porque a gente deduz que seja. Mas o fato é que essas 3 histórias, elas nos ajudam a entender se eram mitos, se são mais histórias ou não, nos ajudam a entender a importância da vida em sociedade. Longe da sociedade, nós somos meros animais nesse planeta. É o convívio em sociedade, é a vida em sociedade que nos humaniza, que nos torna e faz de nós seres humanos. E Aristóteles deixou bem claro em A Ética Nicômaco, a vida humana se faz feliz na vida na polis, na vida em sociedade. O ser humano só pode ser feliz vivendo em sociedade. Olha o barato de Aristóteles, olha o barato da vida em sociedade. Eis a importância da filosofia para compreender a complexidade da vida em sociedade. DJ, pula aí mais uma vez. Outro aspecto importante que a gente precisa também entender, já que somos seres dotados de razão, e essa centelha racional só é possível porque vivemos em sociedade, e se somos seres dotados de razão e o que nos diferencia a vida em sociedade, a pergunta que eu faço a vocês é, como conhecer? Como aprender sobre o mundo? Quais são as ferramentas que eu e vocês, seres humanos, disponibilizamos, temos, né, que nos permite conhecer esse mundo? Se a filosofia, filo, amor, paixão, amizade, Sofia, conhecimento, né, a filosofia busca conhecer, nós, seres humanos, nós dispomos de 2 ferramentas, as chamadas ferramentas do conhecimento, e que só nós, seres humanos, temos, que é a imaginação e é a razão. E a partir da imaginação e da razão, nós produzimos tipos de conhecimento. Vou começar pela razão, embora a imaginação tenha vindo antes da razão. Tudo bem? Aqui, alguns historiadores chamam de a revolução cognitiva. A razão é a base filosófica de toda a ciência. Absolutamente toda a ciência, para ser uma ciência de fato, ela precisa ter bases racionais. A filosofia, ela busca explicar o mundo de maneira lógica e racional. Ela busca descobrir a verdade, e a razão, lá no frontispício da enciclopédia, está do lado da filosofia, buscando descobrir a verdade.
Então, as bases da filosofia são bases racionais. A ciência, que é um tipo de conhecimento também igualmente tem bases racionais. Toda ciência, absolutamente todas as ciências, possuem bases racionais. E mais, para ser ciência, precisa ter metodologia. Precisa ter método científico, precisa ter provas. Essas provas podem ser experimentais, empíricas. Então, para ser ciência, tem que ter base racional, tem que ter metodologia, tem que ter necessariamente provas. E eu posso produzir tipos de conhecimento com base na minha imaginação. E com base na imaginação, eu produzo conhecimento mitológico, produzo conhecimento religioso, produzo conhecimento artístico. E qual é a diferença entre eles, professor? Basicamente, o conhecimento mitológico e religioso é produzido pela imaginação em um momento em que no mundo era tão complexo, tão desafiador para os seres humanos, que eles não conseguiam explicar esse mundo e seus fenômenos de maneira lógica e racional. Por isso que eu disse que a imaginação antecede a razão. Então, antes mesmo da razão, o homem era um ser dotado de imaginação. Então, frente ao mundo, há um fenômeno na natureza que eu particularmente acho fantástico e belo, que são os raios, um relâmpago, luz, um estrondo violento, e quando menos se espera, uma árvore se abre ao meio e as chamas começam. Relâmpago, raios, trovões. Na antiguidade, no passado, o ser humano não conseguia explicar esse fenômeno. E, portanto, usava para explicá-lo a imaginação. Entre os gregos é Zeus, senhor dos raios, deus de todos os deuses. Entre os romanos é Júpiter. Entre os nórdicos, vikings, é Thor, com seu martelo. É isso que explica os raios para esses povos da antiguidade, para esses povos primitivos. Esses povos utilizavam a imaginação para explicar o mundo em sua volta, para tentar dar algum sentido a este mundo, para serem tranquilizados frente a esse mundo tão desafiador. E mais ainda, o artista, ao produzir o conhecimento, ele se faz valer da sua imaginação. É bem verdade, ele observa o mundo, ele se inspira no mundo, mas usa para produzir a sua arte, usa a sua imaginação. E existe um tipo de conhecimento que é o conhecimento de senso comum, que viaja entre a razão e a imaginação. O conhecimento de senso comum é aquele conhecimento passado de geração em geração, pela cultura, pelos costumes, pelas tradições de um povo, de uma civilização, e não necessariamente ele é provado empiricamente, metodologicamente, não precisa disso. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. A minha avó, ela jura de pé junto que se comer abacate com sal dá dor de barriga. E recentemente tentei explicar à minha avó, vó, mas todos os países da América, com exceção do Brasil, comem abacate com sal, na salada, inclusive. Eles não sabem que dá dor de barriga, né? Eles não sabem, né? E o Brasil, curiosamente, nós comemos abacate com açúcar, né? Já é uma bomba calórica, aí a gente mete açúcar. E para piorar, a gente mete ali um leite condensado para ficar filé. Ou seja, a minha avó herdou, passado de geração em geração, um conhecimento de senso comum, que não é provado cientificamente. E entende isso? Outro aspecto importante sobre a questão do conhecimento é como conhecer. E como conhecer o mundo, como conhecer os fenômenos desse mundo, passa por dois caminhos: a intuição e a demonstração. O conhecimento demonstrativo, ele depende de um locutor. O que vos fala? Um professor. Ele depende de alguém para passar a informação, ele necessita de um locutor. Esse locutor, ele precisa argumentar de maneira dissertativa ou lógica, racional, ideias, juízos e valores que sejam compreensíveis a você. O locutor passa o tempo todo para você informações. E você, quando assimila essa informação, produz, portanto, conhecimento. E existe uma diferença, é importante destacar isso, a filosofia destaca isso muito bem, existe uma diferença entre informação e conhecimento. Informação é o que você recebe, assimila lendo um livro, assistindo uma videoaula, assistindo um documentário, e conhecimento é aquilo que você faz com aquilo que você assimilou, com aquilo que você aprendeu. E o outro caminho, né, de como conhecer é através da intuição. A intuição não necessita de um locutor. Na intuição, você usa a sua observação, você usa os seus sentidos, olfato, visão, paladar, audição, tato. Você experimenta o mundo que está em sua volta. E o outro caminho, através da intuição, é pelo racionalismo, através do uso do seu intelecto, do seu pensamento. Vou dar um exemplo para vocês de como o homem, por exemplo, descobriu como usar o fogo.
Porque ninguém ensinou o homem. Ninguém apareceu ali, ó, é assim, ó, tem um fósforo, não tem nada disso. Basicamente, o que o homem viveu, vivenciou, experimentou foi o seguinte. O raio abriu uma árvore ao meio, as chamas começaram a consumir aquela árvore, e esse homem foi se aproximando próximo do fogo. E ao se aproximar próximo do fogo, ele sentiu que o fogo era calor. Sentiu isso com o quê? Com seu sentido tato, a pele, o maior órgão do corpo humano. E sentiu que o fogo era interessante nas noites frias e geladas da pré-história. Descobriu também que o fogo iluminava a escuridão. Então o fogo é massa naquelas cavernas escuras, naquela escuridão das noites frias, o fogo também iluminava a escuridão. Descobriu que com o fogo os predadores não se aproximam. Caramba, o fogo também é segurança. Os predadores não se aproximam. E descobriu que com fogo você faz churrasco. Olha que massa! Churrasco, né? E aí, cara, o fogo caiu na graça do ser humano. E o ser humano, de maneira lógica, racional, com um pensamento intelectual e através da observação, descobriu que poderia dominar o fogo. Ele descobre que pode ser um ser à frente de todos os seres vivos do planeta. Nós explicamos a origem do fogo lá no mito. Agora explicamos de maneira lógica e racional. E mais ainda, a partir da experimentação e a partir do racionalismo, nós temos duas importantes escolas do pensamento. Nós temos o realismo de Aristóteles e nós temos o idealismo de Platão. Platão, que foi o grande mestre de Aristóteles, e Aristóteles, que foi o discípulo que superou o mestre. Essas duas escolas do pensamento, elas ajudam a construir o conhecimento. Como assim, professor? Explica melhor. Vem comigo, olha só. Quando a gente fala necessariamente sobre conhecimento e sobre escolas do pensamento, o tempo todo é uma relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. Quem é o sujeito cognoscente? É aquele ou quem vai conhecer. O que é o objeto cognoscível? É o que vai se conhecer. É o objeto do conhecimento, é aquilo que eu vou conhecer. Então, o tempo todo, essas escolas de pensamento colocam frente a frente uma relação entre o sujeito e o objeto. Sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Tudo bem? E o realismo nos diz o seguinte: o mundo, ele existe. O mundo não só é real, existe, como você pode experienciar, experimentar esse mundo. Você pode ouvi-lo, você pode tocá-lo, você pode cheirá-lo, você pode prová-lo com o paladar, visão, audição, tato, ou seja, o mundo é real, segundo os realistas, segundo a escola do realismo de Aristóteles. Porém, todavia, no entanto, para os idealistas, exemplo da escola platônica, né, o mundo, ele é tão somente fruto das nossas ideias. Uma pedra não é uma pedra é a ideia que você tem sobre uma rocha. Uma flor não é uma flor é uma ideia que você tem sobre uma planta. É isso. E o tempo todo nós, através das nossas ideias, nós damos sentidos ao mundo que nos cerca. Nós damos a condição de existência ao mundo que nos cerca. René Descartes, filósofo, século XVII, ele nos diz o seguinte: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Como pensar a existência humana a partir desse mundo? De um mundo de ideias, de um mundo de fatos, de um mundo de concretude, um mundo que você pode experienciar. Fora que a maneira como experimentamos o mundo pode variar de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu sou um amante do café. Café, já disse várias vezes em sala de aula, café é o elixir dos deuses, é a melhor bebida do mundo. Café, quando Deus disse que haja luz, foi para fazer café. Café, para mim, é a melhor bebida do mundo. Mas outras pessoas odeiam café. Eu não sei como elas conseguem, mas odeiam café. Outras pessoas não toleram café. Portanto, nós temos modos, maneiras, nós experienciamos o mundo de maneira diferente. E é claro, esse é o barato da vida humana. Porque se todo mundo experienciasse o mundo, experimentasse o mundo da mesma forma, esse mundo seria o ó do Borogodó, seria muito chato, teria todo mundo igual. E o barato é justamente isso, que nós sejamos capazes de experienciar o mundo de maneira distinta, de maneira diferente, complexa, reflexiva. Eis o barato da filosofia, cara. DJ, pula aí mais uma vez. E para a gente, né, fechar essa ideia sobre o ser humano e sobre a origem da filosofia, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: é possível conhecer a verdade? A verdade existe? Porque eu posso perguntar para você o que é a verdade. Aí você pode, professor, o que é a verdade é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou ouvindo, é aquilo que eu consigo, né, experimentar com os meus sentidos. Mas quem disse que o que você está vendo, ouvindo, é real?
E se nada disso for real? Essa parede não é real, eu não sou real, esse ambiente não é real, é tudo virtual. E se nada disso for real? Né? E se nesse exato momento você, na verdade, está dentro de uma grande máquina com um plugzinho aqui atrás na nuca, essa máquina puxando a sua bioeletricidade, e você, um programa de computador está rodando aí na sua cabeça, dando a falsa ideia de que você existe, de que você vive uma vida, de que você tem namorado, de que você tem um cachorrinho, de que você tem professores, de que você tem uma escola, mas nada disso é real. Que isso, professor? Maconha? Não, é Matrix, né? Isso é Matrix. Matrix nos dá essa ideia. A ideia de que se é possível conhecer a verdade, e aí eu faço uma alusão à Bíblia, conhece a verdade vos libertará. Olha que interessante, que massa esse trecho bíblico, bem filosófico. E aí o que é a verdade? É possível conhecer a verdade? Verdade do latim verus, verita. A nossa personagem lá do frontispício, lá da enciclopédia dele de Diderot, em que a razão e a filosofia buscavam descobrir a verdade. Se é possível conhecer a verdade, verus, verita, faz referência como conceito à essência do ser. Faz como referência ao conceito daquilo que é verdadeiramente o ser. E frente à verdade, eu e vocês, nós, seres humanos, adotamos duas posturas. Ou de céticos ou de dogmáticos. Como é isso aí, professor? Para um cético, ele sempre adota uma postura de dúvida. Enquanto dogmático, ele constantemente adota uma postura de afirmação. O cético, para ele, a verdade é uma mera ilusão, porque a verdade é impossível de se reconhecer. A verdade não existe. Ou a verdade é relativa, ok? Para os dogmáticos, não, a verdade não só existe, como é possível conhecer a verdade. Olha que barato essas duas posturas, duas formas de ver o mundo. E qual é o problema de céticos e dogmáticos? O problema do cético é o seguinte: eu não posso relativizar tudo. Tem coisas na nossa vida, na nossa existência humana, que não podem ser relativizadas. Por exemplo, o mal. O mal é o mal, ponto final. A corrupção é a corrupção, ponto final. A violência é a violência, ponto final. O preconceito é o preconceito, ponto final. O racismo é o racismo e ponto final. Não se pode relativizar muitas coisas nesse mundo. Algumas até que pode, mas isso não é possível relativizar isso. E o dogmático, onde mora o perigo no dogmático? O perigo do dogmático é ele misturar dogmas, o que são dogmas? Verdades com fanatismo. E quando, gente, todas as vezes, absolutamente todas as vezes, e a história nos dá vários exemplos, todas as vezes que nós misturamos dogmas, verdades absolutas com fanatismo, eu tenho tragédias que se chama o fundamentalismo. O fundamentalismo é onde mora o perigo do dogmatismo. E qual é a grande fraqueza de ambos os lados? Os céticos podem ser levados a acreditar ou duvidar da verdade. Os céticos podem ser levados a duvidar daquilo que é fato, verdade. Por exemplo, pode se tornar um terraplanista. Entende isso? Terra plana. 4.000 anos de história. De Aristóteles até os dias de hoje. NASA, Agência Espacial Soviética. Milhares de fotografia, dezenas de horas de filmagem. Nesse exato momento no YouTube tem um canal da NASA, filmando a Terra em tempo real, mostrando lá toda a silhueta da Terra. Mesmo assim, o cara, com todas as provas, ele continua acreditando que a Terra é plana. Mas isso é um ceticismo, digamos assim, colorido. É como acreditar em Papai Noel, né? Acreditar em Saci Pererê e mula sem cabeça. Esse ceticismo é até legalzinho. Agora, qual é o problema do dogmático? Olha, o dogmático, o problema dele é o seguinte: ele pode ser levado a acreditar e defender com unhas e dentes como uma verdade absoluta aquilo que não é fato, aquilo que é fake. Eis o perigo do dogmático. E qual é o grande X da questão em conhecer a verdade? É um cabo de guerra. É um constante cabo de guerra. É um constante equilíbrio entre ceticismo e dogmatismo. Professor, devo duvidar de tudo? Não, não é de tudo que você deve duvidar. Agora, você deve adotar uma postura de dúvida? Claro que deve. E você deve não só adotar uma postura de dúvida, como você deve duvidar do professor que vos fala,
Vá no livro, vai lá, confirma se isso que eu estou falando para você é real, se é fato mesmo, o que é o cético, o que é o dogmático. Duvide do seu professor. Você deve duvidar do que você lê nos jornais, você deve duvidar daquilo que você vê, assiste no telejornal, você deve duvidar daquilo que você lê em uma revista. Você deve duvidar, mas à medida que você encontra outras provas, você encontra outras fontes, você consegue chegar, não, realmente isso é um fato, não para por aí. Então o barato é o equilíbrio. O equilíbrio entre o dogmatismo e o ceticismo. É aí que eu vou chegar, ou pelo menos me aproximar, à verdade ou às verdades, ok? DJ, pula aí para nós. Essa aqui é a nossa referência, né? A referência que a gente pegou nessa aula. DJ, pula mais uma vez. E aí a gente vai para uma segunda parte da nossa aula, bem curtinha, que é os primórdios da filosofia grega, tá? Quando a gente fala filosofia, o berço da filosofia é o mundo grego antigo. E por que o mundo grego antigo é o berço da filosofia? A gente vai tentar responder isso nesta aula agora. Pula, DJ, mais uma vez. A filosofia, ela nasce um momento para fazer frente aos mitos. Como eu expliquei para vocês, naquele mundo misterioso, cheio de fenômenos naturais, em que um raio descia do céu, abria uma árvore, e aquela árvore ardia em chamas. Um relâmpago, um raio, como um fenômeno da natureza fantástico, belíssimo, um barulho ensurdecedor, luz, calor. Quando os homens não tinham a capacidade de explicar esse fenômeno da natureza, eles usavam os mitos. O mito, em grego, fábulas em latim, são narrativas imaginárias. Eles usavam narrativas imaginárias para tentar dar sentido àquele fenômeno, para tentar dar ordem àquilo que era um caos para aqueles homens. Então, todas as vezes que a gente fala em mitos, a tentativa do mito é trazer uma cosmogonia, é trazer ordem ao caos. Cosmo, ordenação. Caos, desordem. Então, em um mundo de desordem, em um mundo de mistérios, de fenômenos da natureza intrigantes, o homem lá na pré-história, na Idade Antiga, ele usava a imaginação, confabulava mitos para dar sentido à sua existência, para conseguir reunir um sentido para a sua própria existência nesse mundo ao qual cerca um mundo cheio de fenômenos naturais e intrigantes. Então, os mitos, qual é a razão de ser dos mitos? Qual é a função do mito? Tranquilizar o homem. Dar ao homem um sentido para a sua existência naquele mundo cheio de fenômenos. A função do mito era dar um sentido para a sua própria existência em meio àquele mundo cheio de fenômenos, ao mesmo tempo que os mitos conseguiam acalmar o homem, tranquilizar o homem. Eis a função dos mitos, eis a razão de ser dos mitos. E para fazer frente ao mito é que surge a filosofia, para adotar não mais uma postura imaginativa frente ao mundo, mas para adotar uma postura racional frente ao mundo, para analisar, observar, experienciar o mundo de maneira lógica e racional. DJ, pula mais uma vez. Quando a gente fala em nascimento da filosofia, existem 3 teses importantes. A primeira tese é a tese do milagre grego, que a filosofia surgiu como um milagre na Grécia Antiga, de maneira espontânea. Essa tese é amplamente combatida, já caiu abaixo há muito tempo dentro da história da filosofia. Embora tenha um maluco ali e aqui, que acolá, que defende essa tese do milagre grego, como se a filosofia tivesse surgido como um verdadeiro milagre de maneira espontânea. A segunda tese é a tese do orientalismo, que sobre a influência dos gregos, a influência dos mesopotâmicos, dos babilônicos, através da astrologia, sobre a influência dos egípcios com a matemática, gradativamente os gregos, influenciados pelos povos orientais, acabaram indo lá e construindo a filosofia. Essa tese também não é muito aceita. Agora, a tese mais aceita dentro do campo da história da filosofia é a tese das condições históricas. Condições históricas são essas, professor DJ, põe mais uma vez. A primeira questão, a primeira condição histórica muito legal é a condição geográfica, posição geográfica da Grécia Antiga. A Grécia está localizada, vocês sabem, estudaram na nossa aula de história, está localizada na região da Península Balcânica, a região dos Balcãs. Cercada pelo Mar Egeu, Mar Jônico, Mar Mediterrâneo, Mar Dórico. A Grécia, necessariamente, era rasgada por uma cadeia de montanhas. Aproximadamente 80% do território grego eram maciços rochosos, o que dificultava a comunicação, dificultava a agricultura. Fora que o clima não era legal, não era interessante para a agricultura. No verão, era quente e seco. No inverno, frio e úmido, o clima todo bagunçado. Então, as condições climáticas
E as condições geológicas impediam a agricultura. Aí os gregos não tiveram outra saída. Eles tiveram que se lançar ao mar, se tornaram exímios navegadores. Fora isso, existiam dezenas de portos na Grécia Antiga que eram excepcionalmente viáveis à navegação. Calado, profundidade, ventos tranquilos, né? E ali os gregos se destacaram na navegação. E na navegação entraram em contato com outros povos para realizar comércio. E esse contato com outros povos para realizar o comércio, eles conheceram outras culturas, conheceram a matemática dos egípcios, conheceram a astrologia dos babilônicos, conheceram dezenas de outros povos, suas culturas e seu conhecimento. E aí o encontro de culturas. A própria Grécia Antiga, na verdade, é o encontro de vários povos, os povos indo-europeus, né? Também a questão da matemática. Para desenvolver e fomentar esse comércio, era necessário o quê? Money, dinheiro. E o dinheiro foi fundamental, a matemática, né, foi fundamental para determinar o conhecimento daquilo que era vendido, daquilo que era comprado, daquilo que era produzido no campo, na agricultura, etc. Daquilo tudo que girava em torno necessariamente da produção agrícola dependia necessariamente da matemática. A vida na polis, outro aspecto importante, a vida na ágora, a praça central, o momento de debate, da discussão sobre política, sobre filosofia, a própria política. A política, necessariamente, ela foi decisiva para a construção da identidade dos gregos. Todo debate político é um debate racional. O desenvolvimento da escrita, a escrita herdada dos fenícios, que os gregos adaptaram, colocando as vogais, né? A escrita, a partir da escrita, eu posso registrar o que eu estou vendendo, o que eu estou produzindo, e eu posso registrar os meus mitos. E à medida que eu coloco os mitos no papel, as pessoas começam a ler aqueles mitos, mito de Prometeu. E, rapaz, não acredito muito nisso, não. As pessoas começaram a duvidar dos mitos, a partir do momento que começam a lê-los, começam a ter acesso a esses mitos. E, é claro, o conhecimento sobre o calendário, as estações do ano, os fenômenos da natureza, períodos de chuva, períodos de seca, maré alta, maré baixa. E aí o homem começa a pensar, peraí, não tem Deus nenhum aqui nessa história, não. Não tem nada de Zeus aqui, não tem nada de Deus com o fenômeno da natureza. Isso aqui pode ser explicado de maneira lógica e racional. Então, todas essas condições históricas aí foram determinantes para que o conhecimento filosófico, a filosofia, tivesse como berço o mundo grego antigo. E aí a gente fecha a nossa aula por aqui. Agora eu vou responder, vou tirar algumas dúvidas que a gente recebeu aqui via, né, telepronto, tá? Deixa eu analisar aqui as dúvidas que chegaram aqui para nós. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver algumas dúvidas aqui, ó. Vamos lá. Perguntas. Os sofistas eram céticos ou dogmáticos? Boa pergunta, excepcional. Primeiro, quem são os sofistas? Aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Os sofistas, eles vêm dessa mesma origem etimológica da palavra aqui, ó. Conhecimento, sabedoria. Tá? Eles vêm daqui, ó. Essa mesma palavra aqui, ó. Sofia, sofista, Sofia. Um sofista é alguém que tinha um conhecimento, é alguém que tinha uma sabedoria. E os sofistas, quem eram eles? Eles eram os mestres da retórica. Dialogavam, né? Eles usavam as palavras com eloquência. E manipulavam essas palavras, porque o objetivo último de um sofista era o convencimento. O sofista sequer estava preocupado se aquilo que ele estava falando era verdade ou não. Protágoras de Abdera, por exemplo, um importante sofista, um dos mais importantes, ele vai nos dizer o seguinte, ó, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. O que vai valer? A maneira como nós defendemos a nossa verdade. Como? Através da retórica, da eloquência das palavras. Através da retórica e da eloquência das palavras, nós defendemos as nossas verdades. Nesse sentido, os sofistas, eles eram céticos e adotavam uma postura de relativizar a verdade. E ao adotar a postura de relativizar a verdade, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, e o barato é como nós vamos defender a nossa verdade, eles eram, portanto, mais céticos do que dogmáticos. Tudo bem? Próxima pergunta. Ó. Qual a relação do mito com o surgimento da filosofia? Boa pergunta, ó, chupetinho no mel. A filosofia, ela surge para fazer frente aos mitos. Enquanto os mitos, né, do latim, do grego, mito, fábula, né? Enquanto os mitos explicavam o mundo de maneira imaginativa, a filosofia surge para explicar o mundo de maneira lógica e racional. Quando a gente falou lá
das ferramentas que o homem dispõe para conhecer o mundo, a gente falou da imaginação e nós falamos da razão. Então a imaginação ajuda a construir o conhecimento mitológico, enquanto a razão ajuda a construir o conhecimento filosófico. Então, nesse sentido, a relação basicamente entre o mito e a filosofia é que a filosofia surge para fazer frente aos mitos. A filosofia surge em oposição à fabulação, aos mitos, ao conhecimento imaginativo, pois a filosofia é um conhecimento racional. Tudo bem? Outra dúvida aqui chegando aqui. Por causa de que a filosofia nasceu na Grécia Antiga e não no Egito, por exemplo? Pergunta também muito boa. Se a gente pegar em consideração que o Egito também tinha todos os seus mitos, os egípcios, como grande civilização da antiguidade, uma civilização hidráulica, surgiu às margens do rio Nilo, né, lá no nordeste da África, por que não entre os egípcios? A gente pode ir mais longe. Por que não entre os mesopotâmicos? Né? Por que não entre os chineses? Mas por que os gregos? Aí a gente pontuou algumas condições históricas, como, por exemplo, a geografia, que fez com que os gregos se lançassem ao mar, já que não podiam plantar se foram navegadores. O conhecimento do contato com outros povos através da navegação. E o comércio entre esses povos, desenvolvendo a matemática. Conhecimento matemático, vocês sabem, é um conhecimento lógico e racional. Através da vida na polis, na vida em sociedade, nos debates na ágora, a praça pública, esse homem desenvolveu a sua retórica, o seu intelecto. Todo debate tem que ser regido de maneira lógica e racional. O próprio desenvolvimento da política com as leis para serem redigidas, né? E aí o Código Draconiano, por exemplo, né? O Código Draconiano, para ser regido, ele precisa ter uma postura racional frente àquela sociedade. O desenvolvimento da escrita. A partir do desenvolvimento da escrita, o homem passou a registrar os mitos. E os mitos, uma vez registrados, passaram a ser contestados. O desenvolvimento do calendário, o homem conhecendo os fenômenos da natureza. Maré alta, maré baixa, períodos de chuva, tempestades. E ao conhecer esses fenômenos da natureza, esse homem passa a duvidar dos seus mitos. Então, surge lá na Grécia Antiga por condições históricas específicas que só a Grécia conseguiu reunir. E aí nós temos grandes pré-socráticos, os primeiros fisiólogos ou filósofos da natureza, que deram esse pontapé inicial para o surgimento da filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Foco nos estudos, sangue no olho, faca no dente.